Olá, seja bem-vindo a mais um Café com a Dilians. Essa edição mais que especial, uma convidada internacional que é colega, integrante do grupo Dilians, só que de Portugal. Vamos receber ela com muito carinho nesse bate-papo online que a gente fez com ela. Seja bem-vinda, Tassiane Godinho. Olá, Silvana, obrigada por esse convite maravilhoso para tomar o café com vocês, o Café com Dilians. Essa empresa que me é tão cara, que é tão presente hoje na minha vida, né? E vai ser ótimo a gente dar uma conversada a respeito disso. Eu peço desculpa pela qualidade do vídeo, eu tô em viagem, eu tô em Londres. Esse vídeo já era para ter sido gravado, mas eu estava numa feira de alimentos na França semana passada e fiquei poucos dias em Portugal e logo em seguida vim a Londres, também a trabalho, né? Não é uma viagem de férias, é uma viagem a trabalho. E então tá meio difícil de gravar esse vídeo, a qualidade pode ser que não fique das melhores, eu já de antemão peço desculpa para isso, mas logo eu vou ao Brasil e a gente faz um presencial, e aí sim com uma qualidade superior, e aí sim daqui a pouco até um diálogo mais longo, uma conversa mais aprofundada. Tassiane, conta pra gente desde quando você atua com a Dilians. Contar um pouquinho da minha história com a Dilians para vocês. Eu sou advogada, né? Sou formada em Direito, fiz aí pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, trabalhei no Rio de Janeiro com isso, mas por conta da gestação da minha filha eu resolvi vir embora para a Europa, mais precisamente para Portugal, fazer um mestrado e acabei por escolher Economia e Políticas Públicas, mas com uma ênfase maior em Economia. Já porque eu gostava do mercado financeiro, já porque eu gostava desse tema, né? Porque eu gosto desse tema. E concluída a fase inicial dos meus estudos, pensando em voltar para o mercado de trabalho, comecei a pesquisar a respeito e fui convidada por uma empresa de São Paulo de criptomoedas, mas uma criptomoeda atrelada ao imobiliário. Não era o ramo que eu tinha estudado, não tinha conhecimento, mas pensei naquilo como uma possibilidade. E então resolvi estudar um pouco mais essa questão das criptomoedas, dos criptoativos, do mercado, né, das moedas digitais, as blockchains, enfim, as exchanges. E nisso tive uma conversa com um lagoense, um amigo meu, que me falou da empresa do Ivandro, da Dilians, e eu achei interessante, marcamos uma reunião e logo em seguida já acertamos e começamos a trabalhar juntos. E aonde que a empresa se encontra aí em Portugal, Tassiane? E tem como as pessoas irem até ela, fazer uma visita? A empresa já foi aberta, né, em Portugal. Estamos em Portugal, estamos no Centro Financeiro Português, que é na Avenida Brancamp com a Castilho. Temos lá um escritório, sala de reuniões, com tudo, podendo receber todo mundo lá. Sempre bem-vindo. Quem quiser marcar uma reunião conosco, estar lá, sempre bem-vindo. E eu acho que esse é um mercado novo, né? Tá dentro do mercado financeiro, mas é um mercado novo, o mercado das criptomoedas, ainda no Rio Grande do Sul, muito novo. Então é o que eu sempre digo, quando as pessoas a gente tem sempre medo um pouco do novo, né? Mas aquilo que a gente tem medo é aquilo que a gente precisa conhecer. Então, acho que é sempre importante. Então, quem quiser sentar com a gente, quiser conversar, quiser compreender um pouco mais a respeito, é sempre bem-vindo, porque o conhecimento não ocupa espaço, né? Não ocupa lugar. Então, sentar e conversar um pouquinho, entender um pouquinho desse mercado, acho que é sempre muito importante. E ainda mais que essa é uma plataforma voltada exclusivamente para o produtor rural, né? Voltada para o mercado agrícola, para as commodities agrícolas. E eu acho que, para além de eu ter certeza que esse é o futuro, eu acho que quanto mais inteirados estamos nos negócios que trabalhamos, né, com aquilo que lidamos, melhor conseguimos gerir isso. Então, a nossa região, que é uma região onde o mercado agrícola é aí o fomentador da maior parte do dinheiro que circula, enfim, né, para usar um termo bem fácil de ser compreendido, eu acho que é fundamental que os produtores comecem a se inteirar dessa realidade. E acho que a Dilians já faz um trabalho excelente nesse sentido. E acredito nesse projeto, né? Me identifico muito com esse projeto justamente por isso, porque é levar uma realidade mundial para
um nicho pequeno que eu digo assim, mas mais ao extremo, né? No interior, levar isso para o interior, né? É uma possibilidade incrível. Então eu me identifico muito com a empresa, foi por essa identificação, né? Por trazer aquele pequeno produtor, por trazer o produtor que está mais isolado que eu digo mesmo no sentido mundo, né? Não no sentido de civilização, não é essa a questão. Mas mais isolado, não está nas grandes capitais financeiras, trazer esse produtor para essa realidade que já é a realidade do mercado mundial. Então, isso trouxe para mim uma identificação muito grande com a Diliance, e por isso eu não demorou muito para a gente estabelecer essa relação, né, empresarial aí. E Tassiane, você está no meio que é fortemente preenchido pelos homens, né? Que é o mercado financeiro. Você, como mulher, se sente desafiada? Tem dificuldades quanto a isso? Falando um pouco sobre a questão da mulher, né? Da mulher no mercado financeiro, que é um mercado eminentemente masculino. Isso não é exatamente um problema para mim, porque eu sempre trabalhei, meus trabalhos sempre foram trabalhos onde a presença do homem é muito mais marcante, né? Eu trabalhei com agricultura e pecuária, presença do homem. Muitas vezes era só eu dentro da mangueira de mulher. Trabalhei com direito. Os grandes cargos ainda são ocupados por homens, embora essa seja uma profissão das mais proeminentes para mulheres. Talvez seja ainda o direito, principalmente na área de concurso público. Mas não era a minha área, eu era advogada mesmo. Dentro de um escritório grande, enfim. E sim, já tinha essa questão do homem, né, do privilégio masculino. O mercado financeiro é um mercado eminentemente masculino, porém é um mercado que gosta da presença feminina, é um mercado que aceita bem o feminino. No mercado de trabalho como um todo, ser mulher e ser homem é uma questão no pontapé inicial, mas passou do pontapé inicial, vai importar o quão qualificado você está e o quão qualificado você não está. Então, conhecimento sempre é, para mim, o grande basilar, né? Aquilo que vai definir se você vai ser bom naquilo ou se você não vai ser bom naquilo. Então, quando vou falar com mulheres, né? Quando eu estou tratando com mulheres desses assuntos de mercado de trabalho, eu sempre penso, nós temos de mostrar uma qualificação maior, porque a nossa chance de destaque, ela já começa, é uma corrida que a gente já começa atrás, né? Então, se a gente já começa atrás, a gente tem que alguma coisa buscar se diferenciar lá na frente. Então, eu acredito sempre que o conhecimento é a nossa porta de entrada para isso, né? O estudo, assim. Então, quer entrar nesse mercado, mas é um mercado difícil para as mulheres. Estude, se qualifique. Vá atrás do conhecimento, vá atrás de boas informações, leia os bons autores, né? Sai um pouco do Instagram e vai para o Twitter seguir os grandes economistas, vá para debates mais aprofundados, ou leia mesmo livros, né? Bons livros, que eu acho que hoje em dia a oferta de livros ruins também é muito grande, e sim, existe esse conceito de livro ruim, principalmente quando a gente fala de livro técnico. Eu acho que sempre vale a pena, né? Se fazer essa diferenciação, e acho que nós mulheres, por sairmos sempre atrasadas um pouco nessa corrida, né, desses mercados masculinos, eu acho que a qualificação é o que nos dá know-how para ficarmos no mesmo nível, né, ou para sermos consideradas no mesmo nível. Acho que a gente tem que ter um grande cuidado, né, quando você vai tratar em mercados masculinos. Eu acho que a gente tem que ter um grande cuidado de que forma que a gente chega, de forma que a gente se coloca, a forma como a gente se comporta, porque é fácil a gente ser julgada exclusivamente pela aparência, né? Ou pela roupa que tá vestindo, ou pela forma como tá se comportando, ou pela maneira como tá falando. Isso é machismo, sem dúvida, de nenhuma maneira, nem penso de outra forma, mas a gente tem que lembrar, né? Onde é que a gente tá, com quem que a gente tá tratando, e acho que manter sempre uma postura de trabalho que passe principalmente confiança. O mercado financeiro é um mercado que depende da confiança, né? Porque você está tratando do dinheiro das pessoas, você está tratando com o dinheiro das pessoas, né? Não é uma coisa tão simples assim. Então, é uma relação que tem que ser baseada na confiança. A relação, para ela ser baseada na confiança, ela depende muito da maneira como você se coloca, mas depende também do teu conhecimento. Então,
para mim, eu acho que isso é fundamental, né? E Tassiane, você como mulher, como lagoense, que trabalha no meio financeiro, né, no mercado financeiro, o que você quer dizer para outras mulheres que também querem ingressar nesse mercado, que são empreendedoras ou têm desejo de conhecer mais essa área? Sempre o conhecimento em primeiro lugar, mas acho que principalmente quando a gente começa a andar um pouco mais no mundo, a gente começa a entender o poder de ser genuíno, né? O poder de ter um apreço pelas nossas raízes, o poder de ter, de estar bem com quem se é, bem com o lugar de onde se veio, né? Eu sou uma pessoa criada, nascida e criada em Lagoa Vermelha, no interior do Rio Grande do Sul. Foi uma menina que todos os finais de semana ia para o sítio dos meus avós. Fui criada fazendo comida, aquela coisa muito do interior mesmo, assim, muito. E claro que por alguns anos ali, adolescência, e sobe um pouco, era uma coisa que eu tinha um pouco de vergonha até, sabe? Tipo, eu não tenho né, não fui criada em grandes centros, não tenho lá uma finesse daqui a pouco maior para tratar com tais pessoas. Olhos muito atentos para aquilo que está fora da nossa realidade é muito importante, né? Captar as informações, a forma como as pessoas tratam, a forma como as pessoas se portam. Isso é inteligência, né? Isso é usar a nossa inteligência a nosso favor. E eu acho que ter essa perspicácia é muito importante quando se vai lidar com pessoas de vários nichos. Porque faz diferença, mas não perder a sua essência, né? Se manter com a sua essência intacta. Porque eu posso estar em qualquer lugar do mundo, eu ainda tenho o mesmo sotaque, eu abro a minha boca, eu tô aqui em Londres, né? Eu abro a minha boca, se tiver um brasileiro do meu lado, ele sabe que eu sou gaúcha, ele sabe que eu sou do interior, ele sabe que eu não sou porto-alegrense, só pela forma como eu falo. Nós temos esse privilégio no Brasil, né? Um país tão grande, tão miscigenado e com N sotaques. E eu acho graça, né? Que algumas pessoas perdem isso. E não é que um julgamento, mas eu acho que manter uma identidade é também uma forma de ser genuíno. E eu acho isso tão importante porque isso passa uma verdade, né? Ser genuíno passa uma verdade. Aquela pessoa tá de bem consigo, tá de bem com o lugar de onde ela veio, ela tá de bem com a carreira que ela construiu, ela tá de bem com o seu histórico. Ela sabe que onde ela está, que as coisas que ela passou foram determinantes para ela estar onde está. E eu acho que isso é muito o meu caso, né? Eu tenho uma história de vida muito peculiar, mas é uma história que eu tô num lugar tão bem com ela, que é uma história que só me acrescenta. Que eu estar onde eu estou hoje é por ter a história de vida que eu tenho, é por ter saído de onde eu saí, é por ser filha de quem eu sou filha, é por ter, sabe? Eu acho que isso traz autenticidade, isso traz verdade, isso traz confiança. Então, os conselhos que eu dou são esses, né? Investir nos nossos talentos natos. Eu acho que é primordial que a gente faça isso. Eu tenho uma qualidade que eu, por muito tempo, no Sul, talvez, no Rio Grande do Sul, talvez, em Lagoa Vermelha, eu não tenha me dedicado tanto a ela, que é uma capacidade de falar com qualquer pessoa, com qualquer tipo de gente, né? Com qualquer classe social, com qualquer... com doutor, assim como eu falo com o gari, eu consigo me relacionar com as pessoas de várias camadas, de vários nichos, de vários lugares. E isso é uma coisa que eu nem sempre soube que estava em mim. E descobrir que isso estava em mim também foi uma coisa que me auxiliou demais na vida, principalmente na minha carreira, principalmente na área profissional. Hoje é o grande trunfo que eu tenho na manga para trabalhar com o mercado financeiro, é a capacidade de me comunicar, de comunicar o que eu quero, de conseguir falar aquilo que eu quero dizer. E isso não vem de graça, né? Isso é um histórico, isso é estudo também, isso é ter conhecimento, isso é ler várias coisas, inclusive aquilo que não nos parece tão interessante, porque você não sabe quais são os assuntos de predileção das pessoas que você vai falar. E você vai relacionar com alguém, você não vai chegar falando exatamente sobre aquilo que você quer falar para ela. Tem que ter um feeling para isso, né? Mas esse feeling chega se você tiver outros assuntos, se você tiver conteúdo, se você conseguir se comunicar com as pessoas, até construir uma relação que você vai dizer, opa, agora eu posso falar para ela aquilo que eu quero falar.
E eu acho isso muito importante, acho isso muito interessante. Muito obrigada, Tassiane. Foi maravilhoso esse bate-papo, muito legal, agregou muito e a gente pôde conhecer um pouco mais. Bem, talvez a conversa não tenha sido lá o que vocês esperavam. Faremos isso ao vivo, né? Eu tô indo no Brasil agora no final do ano. Temos aí várias coisas da Adiliance para fazer no Brasil nesse período que eu fico. Eu devo ficar uns 40 dias. E até porque é o período do inverno aqui, o período que o pessoal viaja mais. Vou aproveitar para isso, vou aproveitar para me inteirar de coisas da empresa que precisam ser tratadas, né, ao vivo. E teremos oportunidade de conversar um pouco mais. Quero falar para vocês sobre uma feira muito grande que eu fui em Paris. Acho que é interessante trazer para o produtor, para o nosso associado, essa visão, né, essa visão macro aí, daquele que é, né, hoje eu moro no segundo maior consumidor do mercado agrícola e pecuário do Brasil, que é a Europa, o mercado europeu. Então, acho sempre importante, né, a gente ter essa visão do consumidor. Então é isso. Quer ir fazer uma visita na Adiliance Portugal? Por que não? Fala com a Tassiane, que ela vai te receber com muito carinho. E se você também quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, os nossos serviços e produtos, nosso marketplace, nosso wallet, é só você estar indo no diliance.net ou entrar em contato com a gente pelas redes sociais, que nós vamos estar sempre à disposição para te atender. Beijo e até semana que vem.